Vamos lá, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Nós estamos na nossa segunda aula do nosso ano aí, da nossa reunião. E antes de apresentar o nosso grande convidado aí, o Marco, queria passar a palavra para a Priscila. Pri, dá as boas-vindas aí para a gente. Boa noite, obrigada por ter aceitado o convite, Marco, é um grande prazer. Essa nossa reunião aqui acontece via Zoom, o pessoal não quis mais presencial desde a pandemia, ninguém mais quis fazer presencial, mas assim a gente acaba tendo um bom quórum aí de pessoas, né? E é isso, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente aula. Então, só lembrando, pessoal, essa reunião está sendo gravada, que para quem não pôde estar aqui hoje com a gente vai disponibilizar depois. E então, só cuidado quando vocês abrirem vídeo e som, e a partir do momento que vocês abrirem seu vídeo, seu som, vocês estão autorizando a sua imagem e a sua fala, ok? Antes, eu gostaria de apresentar um grande amigo, um cara muito legal, que é o Marco. O Marco, ele é professor adjunto lá da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, e ele é também da Pontifícia, da PUC, lá do Paraná, lá em Londrina. O Marco ele é doutor pela Faculdade de Medicina da USP e ele tem pós-doutorado lá pela Universidade de Pensilvânia na área de olfato. Então, ele é um cara que estuda muito distúrbios do olfato. Ele diria que era um dos pioneiros que começaram a movimentar o olfato no Brasil, né? Então, ele já faz isso há algum tempo. E ele é uma referência de olfato. Por isso que a gente trouxe ele, porque eu tenho que dizer que vai ser um momento muito importante para a gente se atualizar e ter a oportunidade de discutir com ele coisas que a gente acaba vendo aí no nosso consultório. Marco, muito obrigado aí por ter topado. Vai ser certeza que vai ser um prazer te ouvir. Valeu, viu? Muito obrigado. Uma alegria enorme estar aqui. Obrigado mesmo, Fernando, pelo convite. Uma honra ter a professora Priscila também aqui assistindo. Todos os amigos aí, o Marcão, que eu acabei de ver. Vi que é uma pessoa que gosta muito, né? Apesar das piadas mais ou menos. Então, o que eu vou procurar montar para hoje, para vocês, era que a gente vai tentar falar basicamente do diagnóstico e tratamento, que é um tema mais prático, né? A parte mais prática da avaliação olfatória. E antes disso, eu sei que tem bastante residente assistindo, eu gosto de falar um pouquinho da história, assim, porque como eu comecei a estudar olfato, foi a questão. Eu estava lá no R3, eu fiz R3 em Londrina e fui para a Universidade de São Paulo para acompanhar e também queria entrar no Fellow de Rinologia, que acabou dando certo depois de 1 ano e meio. E durante essa minha estadia antes do Fellow, o Fábio Pina, né, ele me deu uma caixa cheia de teste olfatório. E na prática, o teste olfatório era o PSIT, que não tinha ainda uma validação propriamente no Brasil, assim. O professor Doure tinha enviado para algumas faculdades do Brasil, eu sei que na Federal do Rio Grande do Sul, USP, Unicamp, e acho que USP Ribeirão. E aí era para coordenar essa questão da validação do PSIT para o Brasil. E a partir disso comecei a estudar olfato. O Richard foi meu orientador, falou assim, é bom ter 2 temas, tal. Então um era leishmaniose e outro era olfato. E acabou fluindo melhor a parte de olfato. A gente vê que tem. Isso foi lá em 2009, né? Foi quando eu comecei a mexer, 2008, 2009. E uma coisa que eu falo para os residentes que eu acho legal, a partir do momento que você estuda algo, começa a estudar algo mais profundamente, é legal e se programar para isso, para visitar os centros de referência da área. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil, ou a gente não consegue acesso fácil a esses professores. E a experiência diz que, pelo menos comigo, graças a Deus, foi algo muito recompensador. Eu mandei um e-mail para o professor Douri, e eu estava validando o sítio para o Brasil, e ele falou assim, vem cá para olhar. Eu fui lá no Smell and Taste Center, na Universidade da Pensilvânia, isso ainda como um pouquinho durante o fellow, e eu pude conhecer, né, o professor Douri, que é uma pessoa fantástica, assim, uma pessoa que tem publicações na Science,
desde a década de 80 e uma honra, assim, de poder ter sentado do lado dele lá, ele corrigindo o meu paper, né? Um negócio assim que eu nunca imaginei que seria possível uma pessoa fazer isso, assim, com tanto gabarito, assim, e uma humildade grande, assim. Isso é muito legal ver esses professores que passam toda a experiência deles, que ela custou muito para atingir, e eles passam isso para os alunos, né? Considero ele como um verdadeiro mentor mesmo meu, da formação da parte olfatória aí. Então, visitar, isso é uma coisa que eu falo para os residentes, né? Se tem uma área que você gosta, seja refluxo, seja implante coclear, seja visitar as referências na área, é algo muito enriquecedor. Você conhece a rotina de um serviço de excelência e, ao mesmo tempo, eu acho que eu gosto de falar isso na questão, a gente perde um pouco o complexo de cachorro magro, né? Que às vezes a gente tem que, sei lá, os Estados Unidos fazem muito diferente do que a gente e, na verdade, a gente consegue fazer coisa tão bem quanto se a gente tem a formação boa, né? Vai atrás deles e atrás dessas pessoas e traz essa tecnologia para o Brasil e vê que dá para fazer tão bem quanto lá, né? Formar aqueles serviços que são world class, né? Serviços como os melhores do mundo, né? Um termo que os americanos usam muito, né? World class. E é legal que não precisa estar em Boston para fazer isso. E eu também visitei o professor Rummel lá em Dresden, inclusive ele vem para o Brasil esse ano, na fundação, e ele teve aqui ano passado também, e outra pessoa fantástica também, e o foco dele é totalmente ciência, vida dele ele colocou para estudar as doenças da olfação, e tem um curso dele, geralmente em setembro, lá em Dresden, que o pessoal chama da Florença Germânica, né? Foi uma cidade devastada durante a Segunda Guerra Mundial, colocada no chão mesmo, e depois a União Europeia financiou a reconstrução completa, porque era uma cidade histórica, né? Capital da Saxônia. Então, é um lugar legal tanto a parte histórica quanto a questão de... Tem esse curso de 3 dias, de só olfato, 3 dias com o professor Rummel, né? Que ele é a pessoa que mais publica na parte de otorrino, com certeza, mas entre todos os alemães, ele é o terceiro que mais publica papers por ano. Então, ele tem várias bolsas por causa disso e pelo prestígio que ele tem. Essa é uma introdução. E eu vou começar, assim, eu acho que um tema que seja interessante para a gente ter em dia. A gente viu que diminuiu muito a prevalência da perda olfatória agora, né? Já está chegando muito menos paciente, mas tem os pacientes que perderam o olfato com a COVID, principalmente lá com as primeiras cepas. E essa pergunta é uma pergunta que a gente queria saber. E agora a gente está em condições, né, depois de alguns anos da pandemia, quantas pessoas mantêm a perda olfatória depois da COVID e que podem chegar no consultório nosso eventualmente. Então, esse estudo aqui foi da equipe também para variar, do professor Rummel, foi um dos alunos dele. E eu acho legal falar desse estudo, porque a partir dele eu vou falar também os testes que a gente tem usado e quais testes vocês podem também eventualmente estar aplicando na clínica, seja na clínica privada, seja na universidade. Então, ele foi um estudo que pegou pacientes ao longo de 2 anos pós-Covid, e ele recrutou 93 pacientes que tiveram Covid e 93 controles que por forma seriada tinham PCR negativo, então controles mesmo. Porque a gente sabe o que a gente sabe? Sabe que mesmo pessoas da população que não teve doença nenhuma, eles apresentam perda olfatória, podem apresentar cerca de 10% da população. Então não dá para saber se era por Covid ou já era uma perda prévia. Então por isso que eles fizeram esse pareamento. Eles usaram testes psicofísicos ortonasais, retronasais e gustometria. Então são 3 conceitos que eu acho que vale a pena a gente gravar aqui. Ortonasal, eu vou explicar cada um deles. Tem o PSIT, que é o que eu validei aqui para o Brasil, né, que são esses 4 bloqueios com cheiro por página. Tem o que o professor Rummel divulgou bastante na Europa, basicamente o que se usa na Europa, que é o Sniffing Sticks, que tem a parte de detecção, discriminação, identificação. E tem um teste também, que eu tenho um grupo de pesquisa, né, que a gente desenvolveu, e a ideia era de fazer isso tanto para criança quanto para adulto. Então, é um teste que são 12 frascos, e cada frasquinho tem um numerado, a gente vai ter 4 alternativas, e a gente tem as figuras também para a criança. No caso, se for uma criança que está fazendo o teste, ela conseguir interagir melhor com o teste, identificar melhor os cheiros. Então, a criança olha as figuras, a gente responde
numa folha de respostas. E basicamente aqui são as respostas a gente chama de teste olfato up, tá? Que é um teste mais curto. Então, basicamente, lá na UEL, como é muito difícil você manter um fluxo contínuo de OPCIT, né, que tem um custo, apesar de ter venda aqui no Brasil já, mas a gente faz mais esse teste, que é um teste que pode ser reutilizado, e é uma triagem inicial boa, tá? Basicamente são 12 cheiros, e a gente viu que um trabalho que está sendo, é um mestrando meu que está terminando agora, mas já tem dados colhidos, que quem tem perda olfatória realmente tem uma pontuação pior, mostrou uma boa correlação nesse gráfico de dispersão, mostra uma boa correlação com o OPCIT, e ele pode diferenciar mesmo entre pessoas com normosmia, hiposmia e anosmia. Então, é uma triagem inicial muito boa, teste de menos de 5 minutos, basicamente. E vou mostrar a foto do meu mestrando fazendo aqui, que para ver que é bem simples a aplicação do teste. Então, a gente pode fazer isso, a olfatometria básica, que dá para fazer no consultório também. E a aplicação é relativamente simples e complementa bastante com a consulta mesmo. Você, além de não só perguntar, numa escala visual analógica, né, de 0 a 10, você faz um teste ali na hora de triagem. Esse teste é um teste mais curto, a gente considera como um teste de triagem, que realmente pode já dar uma ideia boa da perda olfatória do paciente. Está disponível para comprar, até vou fazer uma divulgação aqui, que é o grupo de pesquisa, tá? Não tem fins lucrativos nenhum. Tudo que entra em relação a esse teste é para financiar bolsa e financiar as pesquisas que a gente faz, e tem esse site que vende esses testes. E basicamente, qual que é a pontuação dos 12 cheiros? De 8 a 12, se acertar 8 a 12 frascos é normosmico, 5 a 7 microsmia, e abaixo de 5, de 0 a 4 pontos é anosmia, perda total. Outro conceito, acho que da aula legal vocês gravarem, tanto no Sniffing Sticks quanto nesse teste, a gente usa o percentil 10 como referência. Quer dizer, né, uma população normal que tem olfato, nunca teve problema de olfato, o percentil 10 é o limite entre a pessoa com normosmia e a pessoa com perda olfatória. Então, o que a gente conclui disso? Assim, que tem que tirar 8 ou mais no teste. Então, esse foi o processo de validação desse teste para o Brasil, e a gente está agora também fazendo para as crianças. Outro teste que foi usado naquele trabalho, que a gente vai ver a conclusão daqui a pouco, foi o teste retronasal. Se alguém tem interesse, não sei, gosta da área de olfação, esse teste a gente não tem no Brasil ainda, e seria muito interessante a gente desenvolver. E basicamente como que ele funciona? Você aplica alguns pós-alimentares na língua. Traz aqui uma foto quando eu fui visitar lá em 2012, no curso, e uma aluna do 4º ano que aplicou para mim, assim, ela fez o teste em mim. E são 20 tipos de pó, pó alimentar, então ele padronizou pelos produtos da Alemanha, então por isso que a gente teria que ter um no Brasil também. E também, da mesma forma, a gente está testando aqui, no caso, a parte retronasal, que é a parte que dá a nossa riqueza do paladar, do alimento. É um teste principalmente com a pessoa que tem perda de paladar e foi mal na gustometria, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela teria indicação de realizar um teste retronasal com esses pós alimentares, para a gente ver se é um problema mesmo do fluxo de ar da boca para o nariz durante a deglutição. O outro teste utilizado lá no trabalho, que a gente, pelo menos na residência, eu vi pouco isso, né? Geralmente é mais neurologista que faz, mas é a gustometria. E basicamente a gente faz 2 formas da gustometria. A gente pode usar os taste strips, que é as faixas aí de sabor, que é do professor Hummel também. E essas faixas você testa um lado da língua, depois testa o outro lado da língua. Então, ele testa o lado esquerdo e o direito. E é legal porque cada fitinha de sabor pode ser doce, amargo, salgado e azedo, sacarose, cloreto de sódio, ácido cítrico ou quinino, e tem diversas concentrações. Então, a gente vai testando aleatoriamente cada um dos lados, desde a concentração mais alta até a concentração mais baixa até a concentração mais alta. E aí a gente consegue determinar o limiar ali pro doce, pro salgado, pro
azedo e para o amargo. No consultório aqui, eu faço outro teste. Eu não uso as fitas de sabor, eu uso a gustometria, que é o teste gustatório global. E são sprays mesmo, de cafeína, ácido cítrico, sacarose e sal. São 4 repetições de cada um dos sabores. E aqui a Ellen, que me ajuda, né, uma biomédica que me ajuda no consultório, ela aplicando numa paciente aqui a gustometria. Então, o paciente bebe água, você aplica, ela vai falar, né, se é doce, amargo. E aí, depois de cada aplicação, só tomam água também para limpar as papilas gustativas. E aí tem uma folha de respostas, que vai estar lá sour, né, só para cegar um pouquinho o paciente, caso ele veja. E a gente corrige, são 16, e tem que acertar 12 ou mais. Então, essa que seria a resposta, né? Acertar 12 odores ou mais, 12 sabores ou mais na gustometria. Esse teste também, caso alguém precise, fala comigo, a gente tem enviado alguns testes para algumas pessoas, e o interessante da gustometria, ao contrário da olfatometria, é um teste que os convênios pagam, tá? Quem quiser aplicar no consultório, paga igual uma remoção de cerume, tá? Mas se a pessoa chega para você e está com perda de paladar, é um teste também rápido que você pode fazer no consultório, vai ficar mais fidedigna a avaliação ali da gustação dela e você complementa seu exame físico. Então, esses são os 3 testes. Então, pode ser um teste ortonasal, que vai pela frente do nariz, retronasal, que é o dos pós, para ver justamente a percepção do sabor dos alimentos, e depois a gustometria, que é o teste propriamente da língua, né? Teste do paladar. E qual foi a resposta que eles tiveram? Então, acho que é bem interessante os gráficos aqui, um gráfico de barra. Eles poderiam até colocar um pouquinho mais colorido, né? Que a gente sabe que um gráfico mais colorido fica mais bonito assim. E eles descobriram qual foi a diferença. Então, eles compararam os controles, então pessoas sem Covid, sem queixa olfatória, com os casos depois de 2 anos da Covid. Quem faz trabalho, né? A gente aqui estão no ABC tem um monte de trabalho. A gente sabe que é muito difícil você acompanhar um paciente durante vários anos para fazer pesquisa. Então, tem muito mérito no trabalho, tem 93 pacientes ao longo de 2 anos. E o que eles acharam aqui? Que mais ou menos 28,5% das pessoas com Covid mantinham algum grau de perda no Sniffing Sticks, que é aquele teste completo lá de 48 odores. E a população controle, né, a população que não teve Covid, cerca de 11% tinha o Sniffing Sticks alterado. Qual que é a conclusão do estudo, que é o dado principal? Pós-Covid, cerca de 28% da população, é bastante, né, 1/4 da população, ela mantém algum grau de perda olfatória. Então, é cerca de 15% a mais do que a população sem Covid. Então, uma prevalência, pelo número de Covid que a gente teve, é bem alto. Então, essa é a prevalência que ficou, e eu acho que esse trabalho foi muito bem feito, sem viés, assim, para a gente confirmar esse dado. Esses pacientes provavelmente podem aparecer no nosso consultório para tentar melhorar a olfação deles. Se também eu deixo aberto aqui, se alguém quiser perguntar antes, eu não estou vendo vocês, que eu estou com uma outra tela aqui, mas vocês me falam, se tiver alguma pergunta, por favor, eu já vou respondendo. Eu queria mostrar para vocês, vai sair esse ano, o Position Paper da Academia Europeia de Enologia de 2023. Mas não foi publicado, então aí o professor Rummel não é para mostrar ainda. Então eu vou tentar falar a partir dessa tabela aqui, o que foi resolvido, alguma das coisas que a gente falou lá, né, durante esse position paper, sobre definições e condutas em cada um dos tipos de perda olfatória. Então, definição, né, olfação ortonasal e retronasal a gente já conversou, seria tipo de um vem pela frente, outro vai por trás do palato. Gustação, o que tem a ver a gustação? Gustação é o que a gente sente na boca. Então, doce, amargo, salgado, azedo e umami, que é o glutamato monossódico, que é o sabor de Ajinomoto. Então, o que tem na boca é gustação. Parosmia, distorção do sabor, do cheiro, que a gente já ouviu muito pós-Covid. Parageusia, distorção do paladar. Por exemplo,
gosto metálico depois de uma mastoidectomia que rompeu o córda do tímpano, por exemplo. Fantosmia, presença de cheiro na ausência de estímulo. E aí, esses são as definições mais utilizadas hoje, que foi esse position paper vai confirmar isso. E depois tem em relação à severidade. Então, a hiposmia, que é a perda parcial, anosmia, perda total, hiperosmia. É uma definição legal também que vai ser nesse position paper. São as pessoas que têm o olfato acima do 90º percentil. Como se tem aquelas crianças que têm um peso muito mais alto, a pessoa que vai no teste maior que o 90º percentil, ela é considerada uma pessoa com hiperosmia, que acontece principalmente na gravidez, né, principalmente no primeiro trimestre, e alguns casos de epilepsia também. Hipogeusia seria a perda de gosto, e a ageusia é a perda total da gustação. Então, vamos tentar pensar no diagnóstico aqui, o que a gente pergunta. E a gente fala assim que parte do olfato, a gente vai pensar nas causas principais de perda olfatória. Causa principal atualmente, eu diria para vocês que mudou. Antes a gente falava muito que a sinusite crônica era a principal causa. Pós-pandemia teve uma mudança nisso. A gente sabe que a pós-infecciosa, que um dos tipos é a Covid-19, é a principal causa de perda olfatória que vai chegar para vocês. Então, eu vou pensar em quê quando chegar no consultório? É uma perda pós-infecciosa? É uma perda por rinocinusite crônica? É uma perda pós-traumática? Ou, eventualmente, o paciente mais idoso pensar também em causa neurodegenerativa. Então, essas são as causas mais frequentes que a gente encontra no consultório. E o diagnóstico é relativamente simples. É só lembrar de perguntar, assim, porque a pessoa vai falar que teve uma gripe e depois da gripe perdeu o olfato. Na causa pós-traumática, depois de uma queda, depois de um acidente automobilístico, por exemplo. E na causa neurodegenerativa, se você suspeita, tem uma naso que a gente fala normal, a gente vai olhar, vai pedir uma ressonância magnética e vai ver os sinais de atrofia cortical, por exemplo. Então, essas são as 4 causas que eu diria para vocês que são as mais frequentes e o diagnóstico é relativamente simples. Então, sempre perguntar essas causas. É interessante também falar de tóxicos, com certeza, né? Pessoa que usa cocaína, claro, vai prejudicar o olfato. Uma lavagem, né? Que a gente sabe que a gente faz, como otorrino, a gente faz bastante lavagem eventualmente com corticoide, tem até uma medicação comercial, né? O Decadron aí que tem neomicina. Os pacientes têm sorte porque eles não fazem a lavagem com alto volume com a neomicina, porque se atingisse o antibiótico, o aminoglicosídeo lá, o epitélio olfatório, a pessoa teria perda mesmo. E a gente teve uma colega, né, até durante minha época de fellow no HC, que ela usou o Decadron nasal e ela sabia onde que tinha que espalhar o remédio. E ela espalhou bastante, mexeu a cabeça, baixou, levantou, e ela perdeu o olfato mesmo. Ela teve anosmia, ficou desesperada. A sorte dela é que foi uma anosmia reversível, né? Depois de 3 meses, 4, ela voltou a ter o olfato normal. Basicamente, assim, em relação a isso, eu vou fixar nesse slide, eu ia passar os slides da paper, mas como eu não tive autorização, eu vou ter que falar daqui mesmo. É assim, ó, quais são os tratamentos, dependendo da doença? Covid-19, o que a gente faz em geral, assim? É controverso, tá? Mas eu sempre eu uso corticoide sistêmico inicialmente, sempre uso. Depois do corticoide sistêmico, aí a gente vai fazer o primeiro passo de tratamento, a gente vai usar o treinamento olfatório e fazer a lavagem nasal em alto volume com corticoide. Então, com a garrafinha de alto volume, a gente dilui, pode ser o Busonoide Caps, pode ser o Oximax, pode ser as gotas manipuladas de budesonida, como o Makoto lá da Paulista tem no site certinho como manipular. Então, você mantém o treinamento olfatório e as gotas tópicas de corticoide no alto volume. Esse é o tratamento padrão nos primeiros 4 meses. E eu digo assim, ó, com 4 meses, usando essas medicações, é o tempo que o paciente vai ser bem tratado, ele vai ficar feliz com você, e boa parte deles vai ter aquela reversão da perda, bem satisfatória.
e você não vai precisar complementar com mais nada. Esse que seria a perda pós-Covid, e no caso agora, como a Covid diminuiu e surgiram os vírus como tinha antigamente, nas pós-infecciosas em geral, seja por influenza, para influenza. No caso da sinusite crônica, lembrar sempre de, caso o paciente tem pólipo, sempre é pior a parte olfatória do que uma sinusite crônica sem pólipo. A resposta é sempre melhor com corticoide nesses casos também. E cuidar, né, que a gente sabe que a gente vai operar. Infelizmente, a gente pega alguns casos no consultório de pacientes que foram submetidos a FES e por um cirurgião um pouco intempestivo, seja por colocar muito vasoconstritor no teto do nariz, seja por remover concha superior, tá? Então, mesmo o acesso à hipófise, né, e evitar ficar removendo toda a concha superior, né? O paciente realmente perde o olfato se você tem uma remoção anatômica dessas estruturas onde está o epitélio olfatório. Então, no caso da sinusite crônica, uma fezes bem feita e lavagem em alto volume. Perda pós-traumática. Inclusive, eu atendi uma paciente ontem com isso aqui, uma paciente de Juiz de Fora, que ela falava que ela caiu no banheiro. Ela geralmente vai no banheiro à noite com a luz tudo apagado. Eu acho que estava molhado o dia o banheiro lá, ela caiu, bateu a cabeça, desmaiou, né? Encontraram ela convulsionando no banheiro. Isso causou uma anosmia nela mesmo. Então, perda pós-traumática vai ter essa história de queda, principalmente com trauma parietal e trauma occipital. São os casos mais difíceis, tá? Vocês não podem pegar esses casos, porque PCR a gente sabe que é bem prevalente. E o que a gente faz? Assim, a gente pede uma ressonância, e se a gente encontra assim, sequela em lobos frontais, claro, o prognóstico é muito mais reservado. E o que sobra de antemão para a gente tratar nesses casos é treinamento olfatório, contando com a questão de neuroplasticidade mesmo. Então, quanto mais precoce, também melhor. Na Academia Americana, no passado, eu assisti uma aula Teve várias aulas de olfato também, que está em moda lá, né? Teve um pesquisador da Harvard que ele falou de um estudo da New England Journal of Medicine sobre câmara hiperbárica para perda pós-trauma. E não teve muita eficácia. Então, assim, é uma coisa que também a gente viu que câmara hiperbárica pós-trauma para o olfato em si também não é uma coisa que tinha esperança, mas realmente não teve tanta melhora. Então, perda pós-traumática, tratamento, treinamento olfatório. Doença neurodegenerativa. Assim, referenciar para o neurologista, claro, para tratar também a questão cognitiva. E também a gente fala assim, a gente vai tratar o treinamento olfatório é mesmo o pilar, tá? Porque é o que tem mais evidência clínica, de ensaio clínico com evidência 1B. Tem até uma meta-análise que poderia falar com uma evidência 1A de eficácia. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre como fazer o treinamento olfatório também. Então, basicamente, do diagnóstico e tratamento, a gente usa os testes olfatórios, a gustometria e ressonância no caso de doença neurodegenerativa e pós-traumática, tomografia para rinocinusite crônica e pós-Covid, eu só vou pedir ressonância no caso de paciente com perda de muito longo prazo, aí eu vejo a ressonância para ver o bulbo olfatório. Um dado interessante, que eu acho que vocês podem levar para a prática clínica também, esse estudo também para variar do rumo, sempre é dele. O paciente que apresenta para a gente com parosmia, tá? Esse aqui ele comparou pacientes que tinham parosmia e pacientes que não tinham parosmia e viu a evolução deles. E confirmou uma coisa que a gente já intuía, tá? Que é paciente que tem uma distorção olfatória, eles têm um melhor prognóstico da olfação. Então, no caso aqui, o teste do limiar dos pacientes que tinham parosmia, depois de 3 meses, foi muito melhor do que os pacientes, muito melhor assim, foi estatisticamente melhor do que os pacientes sem parosmia. Eu trouxe também para vocês aqui, alguns highlights lá da Academia Americana, o que a gente pode usar para parosmia, tá? Então, uma das coisas que eles falaram é a questão da gabapentina. A gente já tinha falado disso aqui, né, do Neurontin.
mas eles usaram de uma concentração mais baixa. A gente sabe que a concentração que a gente usava, que era a gabapentina 300, de 8 em 8, ela tem seus efeitos colaterais. E lá o que eles fizeram com eficácia? Eles usavam gabapentina 100, 7 dias. Depois de uma semana, eles aumentavam para 200, caso o paciente não melhorasse. E a maior parte dos pacientes, eles melhoraram com essa dose bem menor de 200 miligramas por dia de gabapentina. Então, uma opção terapêutica para paciente com distorção, né? Que ele tem aquele cheiro ruim com as coisas do dia a dia. O trabalho legal que eu não comecei fazendo consultório ainda, mas eu comprei a centrífuga para fazer depois que saiu esse ensaio clínico da Zara, né? A Zara falou do PRP, né? Que é o plasma rico em plaquetas, que é utilizado em várias áreas da medicina, e é um procedimento que a gente pode também ter no nosso consultório para uma opção terapêutica da perda olfatória, e a gente coloca o sangue colhido no tubo azul, né, para coagulograma mesmo, e faz a centrífuga dele, e com a centrifugação a gente vai pegar essa parte mais densa aqui do plasma, que é a parte que é muito rica em plaquetas. Eu não tenho o vídeo meu ainda, mas a gente está montando aqui. Eu vou mostrar um vídeo da Johns Hopkins, que é um tratamento que é utilizado para várias coisas, né, para dor articular. E o paciente chega, colhe no próprio consultório, faz a centrifugação do sangue e aplica. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem como que isso na prática, como que isso funciona. Physical exam and imaging. After discussing your diagnosis and prior treatments, we'll determine if PRP is an appropriate option for you and how it may be beneficial. During this appointment, your blood is drawn, processed, and readied for injection. Numbing medicine is applied sparingly around the injection site to offset any discomfort or pain from the injection. Your blood, enhanced with concentrated platelets, is injected into the affected area and guided by real-time imaging. The procedure appointment takes no longer than 1 hour, and the injection results are expected to take effect in about 4 to 6 weeks. Então, basicamente, era para mostrar, né, que colhe no mesmo dia, você faz a centrifugação, pega aquela parte do plasma mais densa e já aplica. A Zara, o protocolo dela, ela aplicava 1 ml em cada lado do nariz. Ela fez um ensaio clínico mesmo, né, que ela aplicava em alguns pacientes só soro fisiológico e outros ela aplicava o PRP. É 1 ml em cada fossa olfatória, bem aqui medial a concha média, e 3 aplicações separadas a cada 15 dias. Então, foi esse o protocolo dela, 1 ml, 3 aplicações, intervalo de 15 dias. E ela viu, né, que era um estudo, foi mais um pouquinho, um estudo mais pequeno, foi um estudo fase 2, que a gente diria, né, com poucos pacientes. Teve uma melhora maior no grupo PRP, 3,8 no caso aqui era o Sniff Sticks, contra 1. E depois de 3 meses, um melhorava 5 pontos praticamente, outro melhorava 3,2. A gente fala assim, não foi um milagre total assim, mas é uma opção terapêutica que alguns pacientes podem se beneficiar. E aqui, são pacientes com perda, no caso dela aqui, perda de mais de 6 meses. Então, aquele paciente que não recuperou mesmo precocemente pós-Covid. Isso vocês podem falar também, tá? Assim, a questão a perda pós-Covid, antes pensava assim, se não recuperou em 6 meses, não vai recuperar mais. É falso isso, tá? Tem gente que tem demorado 2 anos, 2 anos e meio para ter o olfato normal. Eu acho que vale a pena falar também, como uma coisa de tratamento opcional. A gente tem feito aqui, acabou de fazer a fase de recrutamento, a gente analisou os dados, com a laser terapia, que é algo que a gente já fala assim, laser terapia para o nariz, né? Uma coisa que a gente usa, é usado muito mais na estomatologia, né? Na odonto, e a gente começou a fazer, tinha uma odonto que tinha experiência com isso, ela quis fazer um trabalho nas perdas pós-Covid. A gente teve a sorte de recrutar vários pacientes na fase mais alta lá de perda olfatória, e ela fazia como que é essa aplicação. Deixa eu apagar isso. A aplicação é com esse aparelho. A gente colocava 4 joules em cada narina. Então, eram 3 grupos, né? Foram 90 pacientes. Eram 3 grupos. Um grupo que era só a luz vermelha.
Um grupo era luz infravermelha e um grupo era placebo, então era sham mesmo. Então ali a gente ligava o aparelho, o paciente está de óculos, você não vê, né? E eu fiquei surpreendido com os resultados dela. E basicamente esses daqui que são os nossos resultados agora, que torcer para publicar bem, antes e depois de 3 meses. Então, o controle não teve oscilação, o vermelho teve uma melhora não significativa, foi uma melhora, e o infravermelho que mais chamou a atenção, porque ele foi bem melhor que o placebo, tá, em relação à recuperação. E tem sentido, porque a luz infravermelha tem uma penetração maior na mucosa olfatória. Então, é algo assim que a gente é uma opção. Tem pessoas em São Paulo que fazem, tem várias cidades do Brasil que fazem, e realmente assim, o infravermelho mostrou eficácia aqui na perda quantitativa, falar de hiposmia para normosmia, mas também na perda qualitativa. Então, assim, o paciente está com distorção há muito tempo, está com fantosmia, parosmia, é uma opção válida mesmo. Outro tratamento que, a partir dos estudos do professor Roberto Guimarães, lá da Federal de Minas, eu comecei a fazer alguns pacientes que é insulina mesmo. Insulina intranasal, a gente embebe o Gelfuan com insulina, 20 unidades de NPH, e a gente faz 10 aplicações, 2 aplicações por semana. Tá? A gente orienta o paciente a se alimentar 1 hora antes, devido a aplicar insulina, e a gente aplica bem no epitélio olfatório, né? Então, a gente leva lá o Gelfuan embebido em insulina. Isso daqui para aqueles pacientes, né, a gente fala assim, vai passar insulina de primeira, assim, primeiro treinamento olfatório, lavagem alto volume. O paciente não melhorou, a gente tem essas outras opções que tem já estudos que mostram que pode ter em alguns pacientes pode melhorar. E qual que é o mecanismo de ação? Quem pergunta, a professora Priscila? Fui eu. Tá. A princípio, assim, é tudo fatores neurotróficos, né? Assim, a parte de pesquisa básica, a gente são baseados em 2 estudos estrangeiros que foi pesquisa clínica também, mas eles se baseiam que a insulina ajuda na regeneração em camundongo, sabe? Então, sempre, tanto o PRP quanto a insulina, o princípio é o mesmo, você aumenta o neurotrofismo ali do local. Então, você deixa o Gelfuan lá, ele fica ali, a gente consegue até ver depois na outra aplicação, né? Ele teria esse efeito neurotrófico. Que nem, como o PRP, a insulina também tem um efeito, eu diria assim, moderado, tá? Em alguns pacientes melhora, alguns não tem tanta eficácia. Coisa futura, eu acho que vale a pena falar da questão do que eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver, estava tentando achar aqui o teste olfatório digital, né, que o Márcio está divulgando bastante, e realmente vai ser um teste super, foi publicado na IFAR, né, ano passado, realmente é um teste interessante ficou legal esses formatos, né? Agora na IFAR também tem esses resumos com vídeo. Então, basicamente, ele mostra todo o estudo pelo vídeo e mostra os principais resultados. Então, o Márcio deu um trabalhão fazer isso para ele, né? Por isso que eu acho que vale a pena falar assim de como foi o trabalho. A gente aplicou o PSIT e aplicou também o teste, que é de uma tecnologia brasileira, né? Da NOAR, é uma visionária brasileira, chama Cláudia Galvão. Esse é o teste, né? Ele emite esse cheiro. E aí a pessoa responde, no caso que foi o PSIT, mas atualmente está sendo desenvolvido um teste nacional mesmo, com limiar e parte de identificação também. Isso cenas para o próximo capítulo aí, mas eu acredito que até o Brasileiro de Salvador já vai ter a validação pronta também. Em relação à terapia futura, inclusive eu vou visitar as áreas esse ano lá, mas tem a questão do estimulação elétrica do epitélio olfatório. Já tem alguns protótipos já, inclusive com a Olympus, ajudou a fazer o protótipo para estímulo elétrico no epitélio com eletrodo. Já tem um estudo com pesquisa básica. E tem o projeto Rose também, que é o projeto do professor Rummel está coordenando. Isso é uma coisa mais longo prazo,
e seria o implante olfatório mesmo. Nos moldes, um implante coclear. A única coisa mais complexa é que a gente não tem todas as áreas olfatórias totalmente triadas ainda, né? E também pelo risco também de estimulação do lobo frontal, que é um pouquinho mais complexo. Então, essas ideias que eu queria passar para vocês hoje, eu vou terminar só com um caso rápido aqui, de um menininho que eu atendi, para vocês saberem que também chega criança para a gente, às vezes, com perda olfatória. Então, PBS, 8 anos, masculino, nunca sentiu cheiro. Uma coisa que a gente sempre pergunta para a criança que não tem cheiro é se a mãe lembra se a criança caiu do berço, teve algum trauma muito grave, né, de quando era criança, que pode ser uma perda pós-traumática que passou despercebida porque a criança não vai reclamar de perda de olfato muito pequenininho. Não teve exposição a agentes tóxicos, outra coisa que a gente pergunta também, tá? Veneno, algo buchinha do norte, né, muito em excesso. Não teve internação prévia também, que podia pensar no antibiótico neurotóxico, gentamicina, micacina. Qual que é a conduta num caso desse, tá? A gente fez 2 testes. Esse teste aqui é do professor Dory também, que é o Smell Will. Ele raspa aqui, a criança raspa e cheira. Tem que tirar, são 11 odores, a criança tem que acertar mais de 6. Então funciona como um joguinho mesmo, a criança vai respondendo e a gente conta as bolinhas aqui, quantas a criança acertou. Esse teste ela acertou de 11, ela acertou 4. A gente fez também o olfato up nela, dos 11 ela acertou somente 2. Então realmente a gente confirmou, né? A criança nunca sentiu cheiro, realmente tem uma anosmia pelo teste olfatório. Depois, natural, que a gente vai fazer é tentar fazer uma ressonância mesmo, caso não tenha uma anosmia confirmada. E qual que é a medida padrão? Tá? Então, uma coisa prática também da avaliação dos pacientes com perda de olfato. Você vai solicitar uma ressonância magnética de crânio com medição de bulbos olfatórios. Tá? Tem que medir o bulbo. Tá? E eles têm que estar acima de 45. Bulbo atrófico, a chance de recuperar é muito baixa. Tá? É um valor principalmente prognóstico e para você descartar qualquer lesão de base anterior, tá? De lobo frontal. Então, essa ressonância dele, o menininho, a gente vê um corte em T2. Só que aqui. Tá, aqui está muito pequenininho, né? Mas se vocês olharem com bastante atenção, tem o bulbo olfatório dele basicamente está muito atrófico, tá? Então a fossa olfatória está praticamente só com líquor e tem 2 raminhos muito pequenos aqui do bulbo, tá? Que o bulbo pode ter 2 ramos, 3 ramos. No caso aqui é um bulbo atrófico, tá? E sem nenhuma lesão no córtex. Então ele ficou com uma perda congênita, olfatória congênita. A gente sempre referencia para o endócrino nesses casos para descartar síndrome de Kalman, tá? Que pode estar associada à perda olfatória. E na verdade esse menino era um menino feliz, tá? Ele não sentia cheiro. A mãe só me procurou porque a professora reclamou que ele soltava pum na sala e os alunos reclamavam e ele ficava rindo, porque ele não sentia o cheiro dos flatos dele. Então esse aqui é meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou muito feliz de poder responder. Valeu, Marco. Eu tenho um caso. A gente publicou uma síndrome de Kalman há 200 anos atrás, num relato de caso que a gente pegou do Guilherme Jardim, que foi o nosso ex-residente, que pegou esse paciente no ambulatório. Ele tinha o hipogonadismo hipogonadotrófico, né, que é a associação, e ele tinha hipospádia. E ele chegou para a gente porque o ouro fez o diagnóstico de hipospádia e falou, e perguntou, né, você sente cheiro? Ele falou, não sinto, ele nunca tinha percebido, e a mãe contava que ele não relatava, às vezes, com cheiro ruim, né, ele não falava nada, né, todo mundo fala cheiro ruim, fala, você está sentindo? Não estou sentindo. E a gente publicou uma síndrome de Kalman, que Legal. nessas crianças tem que ir atrás mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero. Vamos lá, fala, Marisa. Marco, obrigada, parabéns pela aula. Eu sou fono, audiologista, então não entendo nada e entendi muito. Obrigada.
Eu queria te fazer uma pergunta. Até quanto tempo depois da pessoa ter anosmia ou hiposmia, não por COVID, sem causa definida, dá para fazer o treinamento aí com a estimulação? Não sendo Covid, né? Mas assim, Não. o prazo que a gente geralmente coloca são 2 anos, assim, para um prognóstico que a gente tem esperança, tá? Até 2 anos. Mais de 2 anos, tem relatos anedóticos de pessoas que melhoraram, tá? O professor Rummel tem pessoas de 6 anos, 8 anos de perda que tiveram recuperação. Logo, então, assim, todo paciente que chega e quer tratar, ele tem essa disposição, a gente estimula mesmo. E compara com um AVC mesmo, a pessoa, assim, de uma forma delicada, né? Mas que é uma perda que vai levar algum tempo dela recuperar se ela fizer os exercícios corretos. Tá. E essa da Covid que você falou, de melhor até 2 anos e meio, né? Que você já viu, bom, a gente não sabe mais tempo, porque não tem, né? Mas essa melhora é espontânea ou é com estimulação? Essas pessoas que demoraram, que voltaram depois de muito tempo. Então, por ensaio clínico, né, nunca pode descartar recuperação espontânea, claro que pode ser, mas por ensaio clínico a gente vê as pessoas que treinam, elas têm mais recuperação do que aquelas que não treinam. Tá? Então, a intervenção é uma coisa que agiliza o processo, dos dados que a gente tem até hoje. Obrigada, parabéns de novo. Obrigada. Obrigado. Posso fazer uma? Claro. Vamos lá, Marco. Com a história do Covid, né, com a história das anosmias, foi tentadas 200 mil drogas, né, e aí pentoxifilina, citrato de sódio, ômega 3, zinco, tudo na tentativa de resgatar esse paciente, né? E você acabou comentando, basicamente, não só para Covid, mas pensando em anosmia, né, ácido alfa-lipoico, né? E hoje você falou de duas coisas. Bom, corticoide, treinamento olfatório, que é meio o basal. Dessas outras drogas, quais que realmente vale ainda serem utilizadas, se é que elas valem ou não valem, e em que situação? Tá. Ácido alfa-lipoico, né, que tem que cuidar também, tem muito ácido alfa-lipoico que não presta, assim, né? A gente usa, eu conversando com um endócrino, geralmente ele recomenda dioxitacid mesmo, tá? Que é os 600 miligramas, em jejum com água, que a absorção dele é uma absorção meio crítica, assim. O professor Rummel fez o trabalho com ele, mas não teve melhora no paciente de longo prazo. Então, pacientes com fase aguda, não vejo problema nenhum, até 6 meses de perda, usar o ácido alfa-lipoico. Outra terapia que eu utilizaria ainda, às vezes eu não utilizo porque não dá tempo também, cada paciente. Eu falei o que eu tenho usado atualmente, assim, né? Mas o vitamina A é uma coisa que é tópica, em posição de Kitec. Eu posso explicar depois também, não sei se quiser que eu fale. Mas basicamente são 3 gotas, que vai ter 5.000 unidades de vitamina A. A pessoa usa na posição de Kitec. Kitec Position, tem lá no YouTube como fazer a posição para chegar a gota no epitélio. Ômega 3 eu acho que é uma posição válida também, tá? Uma coisa que é o trabalho da Zara, ela usou pós cirurgia de base de crânio. Então, usa 6 meses lá, 1.000 miligramas 2 vezes por dia. Citrato de sódio. E a gente tem dado agora, né? Uma coisa que eu falava muito no começo da pandemia, que eu parei de usar. Era a melatonina, o citrato e o polivitamínico. Então, eu não uso atualmente. E o zinco eu também parei de usar, principalmente porque aí é mais dado, eu tenho um dado retrospectivo de 1.000 pacientes, quem usou zinco em alta concentração, a melhora foi pior. Então, parei de usar zinco também. Então, acho que eu resumiria assim, Fernando, o corticoide em alto volume, vitamina A, ômega. Agora tem essas outras opções, né, que você vê que tem muita, o laser e a insulina que ficaram na manga também. Beleza. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Então, tá bom, Marco.
acho que era isso. Foi bem bom a gente te ouvir, porque ainda mais com essas novidades, né, que a gente vai acabar usando, que é o teste do Márcio, né, que vai ficar, acho que vai dar uma boa, ainda mais na era tecnológica que a gente está, vai dar uma boa ajuda quando ele se tornar, espero que ele seja acessível, né, porque a tecnologia Não vai chega ser. mais, seja acessível, porque isso vai facilitar muito. E aí a história, acho que do laser também tá, muitas áreas aí estão sendo utilizadas com os resultados bons. Acho que pode ser uma luz aí, né, para ajudar. Eu que Valeu mesmo, agradeço. viu? Foi muito bom. Obrigado mesmo. Bem bom. Tá bem? Então tá bom, pessoal. Então nos vemos daqui a um mês novamente na nossa próxima reunião. E aí, depois eu falo o que vai ser, que já está combinado. Tá bem? Obrigada, viu, Marco? Excelente aula. Maravilha. Obrigado, professora. Tchau para vocês. Então, Obrigado, nos vemos daqui a tchau, um boa mês. noite. Até Boa noite. mais. Tchau, tchau, boa noite. Não.